Eu vim para escutar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor, Tua palavra. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos mais um domingo, 16º domingo do tempo comum. E a igreja, mais uma vez, nos traz como um grande tesouro a liturgia da palavra, para meditarmos e tirarmos conclusões que nos ajudem a crescer e dar passos em direção a Deus. Essa liturgia vem nos mostrar a autenticidade e o valor da misericórdia de Deus para conosco. Deus que não exclui ninguém, mas Deus nos convida a perceber nossas mazelas e dar passos para a sua graça. Assim nós meditamos o texto primeiro da leitura do livro da sabedoria. É um dos últimos livros escrito no Antigo Testamento. E aqui se percebe uma realidade preocupante, onde um grupo de fariseus ou um grupo de pessoas ditas eleitas questionavam a Deus. Eles moravam, a maioria estavam fora de Jerusalém, estavam em terras estrangeiras e alguns passavam por dificuldades extremas e se perguntavam a Deus: Senhor, por que tantas pessoas que nós vemos que não são boas, são pecadoras, são pagãos, são impuras, conseguem ter êxito na vida e nós continuamos na penumbra, na miséria? Por que nós que somos justos estamos assim, na carência, na pobreza, enquanto aqueles que são pecadores e injustos, impuros, conseguem estar bem materialmente falando? Os nossos pais nos falavam de maravilhas que tu realizastes na vida deles. E a nossa, por que esquecertes? A leitura vem responder estas perguntas, esses questionamentos, e vem mostrar que Deus, ele se apresenta na sua infinita bondade. E Deus não está preocupado com o êxito do pecador e o não êxito daquele que é santo. Deus age nos dois mundos. E ao agir nessas duas realidades, Deus não está discriminando um e apoiando o outro. Deus está simplesmente nos mostrando a sua presença atuante na nossa caminhada. Naqueles que se consideram justos e que se acham pobres, Deus atua para mantê-lo na humildade e na serenidade. Naqueles que são ricos, que continuam na impureza e no pecado, Deus se manifesta para convidá-los à conversão, para tentar chamá-los e trazê-los à conversão. Por isso o poder de Deus, a força de Deus atua em todos os níveis. E assim, se Deus quisesse agir com sua força, ele tem força suficiente para destruir aquilo que quer. Mas Deus não usa a sua força para isto. Deus usa a sua força para chamar, manter as pessoas no seu amor e convidar aquelas que estão fora deste amor para este rol. Assim, esta leitura nos faz, portanto, esse convite que nós precisamos acolher este amor confortador que tem Deus para conosco. O texto do Evangelho, amados irmãos e irmãs, é um texto longo em que nos trata de três belas imagens. A primeira imagem é a imagem de Jesus que fala do reino de Deus e usa a imagem da semente, do trigo e do joio que é lançado na terra. A segunda imagem é as duas parábolas que nos mostra justamente uma ineficiência no início,
uma desproporção no início e um grande resultado no final. A última parte do texto do Evangelho nos mostra a explicação ou a aplicação destas parábolas. Pois bem, a primeira parte mostra, de forma não presente em letra no texto, mas a interpretação nos leva a isto. Novamente aparece o semeador e a semente. E, claro, o terreno onde estas são semeadas. E aparece com mais destaque a presença do servo, aqueles que semeiam e cuidam do campo, e o Senhor, aquele que é o proprietário. Aqui o foco está nos servos e no Senhor. E levemos a nossa atenção para a ação, a atitude dos servos e a atitude do Senhor. Ora, a atitude dos servos são normais. Eles semeiam, eles cultivam a terra e quando percebem que existe uma planta diferente no meio das outras, desejam eliminá-las. Isso é normal para o agricultor. O que soa como diferente nesta primeira parte desta parábola? O que soa como diferente é justamente a atitude do Senhor. Pois quando os servos vão até o Senhor dizer para ele desta novidade que apareceu no meio da plantação, que é o joio, o que diz o Senhor? O Senhor diz aos servos: não arranque estas ervas agora, mas deixa que cresçam juntos com o trigo. Isso não é normal na agricultura. Mas este Senhor diz: deixe que cresça junto. No tempo certo, que não é agora, será então o tempo de colher, e aí sim se separa um do outro. Pois bem, assim acontece. Aquelas duas ervas crescem juntas. E aqui nós temos o símbolo do bem e do mal que crescem juntos. O Senhor não separa neste momento. Terá o momento ideal para separar. A segunda parábola, ou as duas segundas parábolas que são semelhantes, essa primeira do trigo do joio é própria de Mateus, somente Mateus apresenta. As duas últimas são presentes em Mateus e nos outros sinóticos, Marcos e Lucas. E essas duas segundas parábolas, tanto esta da semente de mostarda, como esta da porção de fermento, mostram uma desproporção no início, uma pequena semente de mostarda que parece nada, e uma pequena porção de fermento que parece também inútil. Mas a semente de mostarda plantada na terra e a porção de trigo colocada na massa fará uma grande diferença. A semente de mostarda irá se transformar em um arbusto belo, grande, visível aos olhos. A porção de fermento, invisível e parece que desproporcional, fará com que aconteça uma bela manifestação de um bolo belíssimo, uma obra de arte, grande na sua eficácia. E ali é o resultado daquela pequena porção de fermento. Certo? Aqui nós já temos a resposta da primeira parábola. Qual é, padre, esta resposta? A resposta é que Jesus não permite que o joio seja arrancado quando os servos desejam, porque Jesus tem clareza que não é hora de separar o mal do bem. Os dois crescem juntos sem nenhuma implicação. E Jesus sabe que ali existe a semente do bem, e a semente do bem não será engolida pela semente do mal. Por esse motivo, aqui vem as duas segundas parábolas que mostram a pequena semente de mostarda e a pequena porção de fermento. São pequenas a princípio, mas se tornarão grandes no seu resultado.
E é isso que Jesus está dizendo. Olha, estas duas sementes que crescem, essas duas plantas que crescem, o trigo e o joio. O trigo parece pequeno e parece que vai ser engolido por aquela planta que cresce. Mas apenas parece. Ela vai dar um grande resultado onde o joio não terá força. O bem terá força predominante diante do mal. Última parte do texto. E aqui é bom que nós estejamos atentos que Mateus não está fazendo um relato do que vai acontecer no suposto juízo final. Mateus não tem este objetivo. E também Mateus não está descrevendo como vai se dar este juízo final. O que Mateus está descrevendo, essas palavras que Mateus coloca, não é Jesus que está dizendo. São palavras, que o evangelista usa para dirigir a sua comunidade, a comunidade mateana, que era constituída de judeus convertidos, e que esses judeus estavam em um período, digamos, de relaxamento, esquecimento das obras, dos ensinamentos de Jesus. E Mateus vê na obrigação de chamar essas pessoas de volta à atenção. E para isso ele usa palavras duras, como a palavra do antigo profeta João Batista, por exemplo. E aí ele vai usar, por exemplo, a expressão fogo, queimar, separar o trigo do joio. O joio será separado, será reunido, será jogado no fogo. E ali haverá então choro e ranger de dentes. Caríssimos irmãos e irmãs, Mateus não está descrevendo uma cena. Mateus está fazendo um árduo convite. Olha, vocês esqueceram daquilo que nos liga a Deus. O que nos liga a Deus é o amor. E vocês viraram as costas ao amor. Por isso, eu vos convido de forma ardorosa. Voltem para Deus. Pois temos o perigo de nos perder se não voltarmos a Deus. Uma outra hermenêutica que nós podemos aqui descrever é o perigo que nós temos de pensar que eu, que aparentemente me coloco como justo, achar que todos são justos e que eu sou um santo por excelência. E já aqueles que não seguem minha cartilha são injustos e a este Deus precisa penalizar, castigá-los, matá-los de forma ríspida e violenta. Caríssimos, Jesus está dizendo para nós, o que separa o bem do mal não é algo externo a nós, não é uma coivara de fogo e eu pego o mal e jogo lá dentro e queimo, pronto, acabou. Pois o mal de Jesus não está lá fora, o mal está dentro de nós, tanto o bem como o mal. E o que separa esta linha entre o bem e o mal é justamente o nosso querer. Eu preciso querer. E não passa pelo julgamento meu auto-julgamento, e nem pelo julgamento do outro. Mas passa pela descoberta da necessidade de voltar-me a Deus. Aqui está o grande segredo. O segredo não é pegar o molho, o mói de joio e lançar na fogueira. Não, esse não é o segredo. O segredo é você entrar para dentro de si mesmo, do seu coração, e danificar, destruir esta linha que há dentro do seu coração. E deixar que prevaleça o amor. É assim que Jesus nos convida. O amor deve prevalecer na nossa existência. Termina esta liturgia da palavra, Paulo nos dizendo para nós não sabemos rezar. Nós não temos uma intimidade, humanamente falando, profunda com Deus. Para isto, alguém tem de tomar cena. Esse alguém é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus quem fala em nós.
É o Espírito Santo de Deus quem comunica através de nós a Deus. E assim, Deus nos ouve, porque Deus entende a língua do Espírito Santo. Enquanto a nossa é egoísta, enquanto a nossa linguagem, os nossos desejos se distancia do princípio divino. O Espírito Santo é o que nos une a Deus. E é isso que Paulo diz, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, para que assim vibremos de alegria nesta presença amorosa de Deus. Deus que se comunica diretamente com esta força do Espírito Santo. Tenha um domingo cheio de Deus. Reflita sobre esta riqueza desta liturgia da palavra, que aqui é um tempo muito pequeno para discutirmos a sua essência. São apenas pistas para que você reze e para que você cresça no acolhimento desse amor tão completo, o amor de Deus para conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.